realmente deles, tá bom? Então, ó, só para conceitualizar aqui, a unidade de coleta e escoamento, tá todo mundo ouvindo bem? Todos me ouvindo? Tudo certo? Ó, pessoal, minha câmera ainda está meio não. Ainda está meio escura. Eu não sei o que é isso. Porque eu passo aqui, ó, a mão na frente, até que dá para ver uma mudança de tonalidade. Parece que é alguma sujeira ou obstrução na lente. Bom, mas enfim. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Vamos lá então, ó. A unidade de coleta e escoamento individual, ela vai consistir em um sistema local, né? Ou seja, para cada lote. Então, se você tem, por exemplo, uma residência em um condomínio fechado, esse condomínio não tem coleta de esgoto, o sistema séptico que vai ser feito para uma residência vai ser somente para aquela unidade, para aquele lote. Então, cada um no condomínio vai ter, cada um que tiver seu lote, que for construir sua casa, vai ter que fazer um sistema individual para eles. Então, e pode ocorrer de um sistema ser feito para várias casas? Pode sim. Sabe aqueles condomínios pequenininhos, geralmente perto de faculdades, ou de apartamentos de 2 andares, essas coisas assim? Esses prédios, né, eles têm várias unidades habitacionais, então várias casas no mesmo condomínio. E quando eu digo várias, não é muita não, tá? Como não é um loteamento, é simplesmente um condomínio pequeno. Ali perto do IFCE tem vários desses condomínios, que tem ali umas 10, 12 casas, né? Nesses empreendimentos, que as casas já vão ser construídas, já vão deixar tudo pronto, é mais comum você ver um sistema séptico feito para essas residências. Então, um sistema só para esse conjunto de residências, tá bom? Mas, no geral, quando você tem um lote individual que você vai construir, geralmente o sistema séptico, você tem que construir o sistema séptico da sua residência, tá bom? Então, ela é individual, consiste em um sistema local e particular de tratamento básico do esgoto residencial. Ele tem por objetivo reter, aí foca só nesses vermelhinhos, tá, gente? Tem por objetivo reter, reduzir e escoar, né? Todos os dejetos. Então, ele retém quem? Retém os sólidos, né? A parte sólida do esgoto, que vai chegar no tanque séptico. Aí, no tanque séptico ainda, além de ele reter, ele também vai favorecer o surgimento de algumas bactérias, né? E vão... Calma, tá tudo escuro, eu sei. Mas vai aparecer aí, viu? Vai reter os sólidos lá no tanque séptico e vai favorecer o surgimento de algumas bactérias que vão digerir a matéria orgânica que foi inserida nesse sistema, tá bom? Quando essas bactérias começarem a digerir essa matéria orgânica, aí já é um tratamento, já existe então um tratamento do efluente, né, do esgoto sanitário. Quando a gente fala efluente, é o que sai, tá? Então, o que é que sai do esgoto sanitário? Os dejetos que são captados na cozinha, no banheiro, em todos os cômodos da casa, tá? Então, quando ele fala de reter, reduzir e escoar, nós estamos falando aí dos elementos que vão compor esse sistema individual, tá? Então, retém os contaminantes sólidos, reduz a matéria orgânica presente no esgoto e permite o escoamento, ou, dependendo de que ponto você está observando, escoa e absorve a parcela líquida do esgoto. Essa parcela líquida do esgoto, só relembrando, ela chega a ser aí em torno de uns 80%, 70% do esgoto é só líquido. Então eu tenho que realmente prever bem o sistema que vai destinar essa água no solo, tá bom? Vai permitir que a água percole no solo, beleza? O sistema de escoamento individual só deve ser usado
em casos de não haver acesso ao sistema de coleta pública de esgoto, por se tratar de um método que não trata o esgoto de forma eficiente. Então é como se fosse, Paulo, quer dizer que é como se fosse um quebra-galho. Nem tanto, tá? Estima-se que a redução de matéria orgânica presente no esgoto, ela chega a ser superior a 80%. Mas mesmo assim você ainda está contaminando o solo, né? Já uma estação de tratamento, espera-se que a DBO dela seja reduzida a níveis um pouco mais eficientes, 95%, 98%, tá bom? E isso representa muito, você está falando de um esgoto numa estadeira, né? Já aqui estamos falando do esgoto apenas de uma residência, não é na cidade inteira. O volume não é tão grande assim, tá? Mesmo assim, você tem que tentar evitar para diminuir essa questão de contaminantes, né, que estão sendo jogados no solo, tá bom? Beleza. Olha só, o sistema ele possui basicamente três elementos, tá? São dispostos em série, ou seja, primeiro passa por um, depois passa o segundo, depois vai, né, um atrás do outro, em série. Então, eu tenho aí os elementos que são fossa séptica, na verdade é tanque séptico, tá? Essa palavra fossa está sendo meio que banida aí das bibliografias atuais, mas a nossa bibliografia que tem lá ela usa esse, né, fossa. Mas as mais atuais já vêm com outra nomenclatura. Filtro e sumidouro. Então, tanque séptico, filtro e sumidouro, tá bom? Eu já havia falado para vocês, e vou repetir aqui, o filtro ele é meio que a ovelha negra do sistema, porque ele precisa de muita manutenção. Você precisa trocar o material granular a um determinado período aí, tá? Porque a função do material granular é não deixar passar alguma partícula suspensa que ainda veio lá do tanque séptico, né? Porque os sólidos ficaram lá no tanque séptico. Mas algumas partículas suspensas do esgoto vão conseguir passar para o filtro. E aí a função do filtro é reter essas partículas. Com o tempo, o material granular presente no filtro vai sendo obstruído devido a essas partículas suspensas. E aí é normal haver uma manutenção, que significa você retirar o material granular que está entupido, né, vamos dizer assim, e os espaços entre os grãos estão todos preenchidos, então você retira e você coloca um novo material, né, novas camadas, brita maior, brita menor, cascalho, areia lavada, carvão ativado, tá bom? Então, o séptico são unidades de tratamento primário, tá? Doméstico, sem contato com a atmosfera. A gente já entende que o tanque séptico, a ideia é que ele não seja ventilado, tá bom? Não seja ventilado. Ele não tem contato com a atmosfera, detém os dejetos por um período que permita a decantação dos sólidos e a retenção do material contaminante. Decantação é aquele processo físico de separação de dois materiais devido à diferença, né, de vamos dizer assim, duas substâncias, dois materiais, né? A gente vê isso em química. A separação de dois elementos devido à sua diferença de densidade. Então, os sólidos vão se acomodar mais no fundo e a água vai se acomodar mais acima desses sólidos, tá bom? Então, por decantação, o material mais denso se acomoda no fundo do recipiente. E assim é feita a separação. Porque o tubo, eu vou mostrar daqui a pouco, o tubo que leva a água do tanque séptico para o filtro, ele é um tubo que ele é na parte superior, ou seja, não deixa mais os sólidos passarem, beleza? E a outra função é deter esses sólidos para que ele seja consumido pela matéria orgânica, desculpa, consumido pelas bactérias, né? A matéria orgânica presente nos sólidos contaminados do esgoto são consumidos
através das bactérias, no caso aqui, anaeróbias, que são as mais eficientes, tá bom? As fossas sépticas ou tanques sépticos favorecem o desenvolvimento de bactérias, né, essas anaeróbias, que comem parte da matéria orgânica do esgoto, além de permitir a separação entre os materiais sólidos e líquidos, tornando-os menos poluídos. O líquido que passa fica menos poluído porque não está mais em contato com o material que contaminava esse líquido, né, que eram os sólidos. Beleza? Trata-se de um recipiente que deve ser impermeável e possuir sistema interno que favoreça a decantação. Geralmente são as barreirinhas, tá? Para evitar que a água cause turbulências e levante o lodo que está no chão. Mesmo quando você dá descarga, tem algumas, geralmente, ou ele é fundo o suficiente para isso não influenciar na passagem da água, ou então, se ele for muito raso, tem umas barreirinhas, tá bom? Para que os sólidos, né, não sejam, vamos dizer assim, não sejam jogados para a saída desse tanque séptico, beleza? Ok, vamos lá. O filtro. Gente, o filtro ele pode ser ventilado, tá bom? Na nossa biografia ele cita mais o ventilado, mas existem modalidades quando o filtro a água ele vem por baixo, inclusive um aluno perguntou ontem, quando a entrada do filtro vem por baixo, nós chamamos de filtro anaeróbio, tá certo? Por quê? Porque ele ainda tem características do tanque séptico. Neste caso, você não ventila o filtro, você ventila o sumidor, tá bom? Mas aí é uma questão de eficiência. É como se o filtro se tornasse um prolongado, né? Ou seja, uma extensão lá do tanque séptico. Então, ele tem a função de reter as partículas suspensas. Todo mundo conhece aí a função de um filtro, né? Então, tem a função de reter as partículas suspensas ou lodos orgânicos presentes nos líquidos efluentes da fossa séptica. O filtro deve possuir material granular dispostos em camadas e granulometrias gradativas. Já o sumidouro, que é o último elemento do sistema individual, ele é um poço, né? Tem uma profundidade aí máxima, para tornar mais eficiente. Sem laje de fundo, porque realmente a função do sumidouro é fazer a água sumir, é fazer a água infiltrar no solo, tá bom? Então, as paredes do sumidouro são furadas, né? São permeáveis. O fundo não tem laje de fundo, então, realmente para fazer a água ir embora mesmo, sumidor, para ela sumir, tá bom? Então, permite a penetração do efluente da fossa séptica no solo, através das suas paredes. O diâmetro e profundidade dos sumidouros depende da quantidade de efluentes e do tipo de solo. Lembrando, o tipo de solo é talvez o mais importante, porque se o solo for arenoso, por exemplo, é muito fácil da água ir embora, simplesmente secar. E é a maior parte aqui da nossa região do Cariri, é um solo sedimentar com característica arenosa, tá? Então, é muito fácil da água percolar. Então, nós não vemos aqui, com tanta facilidade, o escoamento de água superficial em regiões não pavimentadas, em regiões não impermeabilizadas, certo? Um exemplo, lá tem um sítio em Barbalha, da minha família, nunca teve enchente. Além de não ter impermeabilização do solo, por ser um sítio, né? Você não tem materiais impermeáveis. Assim, existem solos, pessoal, que têm um comportamento impermeável, tá? Como assim, Paulo? Olha, um lago. Por que a água do lago ela não infiltra? Porque a camada de solo que tem ali embaixo, tem características impermeáveis. Vai percolar água? Vai. Mas é bem menos do que um solo arenoso, por exemplo. Tá bom? Então, um açude não, um barreiro. Tem um sítio, né? Barreiro, ou faz barreiro.
Como é que o povo faz barreiro? De duas, uma. Se ele for mais tecnológico, ele bota aquela manta texto de poliuretano. Não é texto, não, desculpa. Aquela manta de poliuretano, como se fosse uma lona grossa. Aí bota um material em cima, uma areia, alguma coisa assim, para favorecer ali o surgimento de uma matériazinha orgânica para alimentar os peixes. E joga água. Pronto, a água não sai. Não é isso? Mas, nos tempos antigos, como é que eram feitos esses barreiros? Argila. Colocavam-se camadas de argila compactada, depois vinha a areia para poder tornar o fundo não muito aquela coisa lodo, aquele lodo, né? Porque quando você pisa na argila, ela é aquela coisa mole. E pronto, enche o barreiro, tá bom? Então, antigamente era feito com argila, que é um material que retém um pouco a passagem da água, tá? Então depende muito do tipo do solo para saber essa absorção, tá bom? Não devem ter menos de 1 metro de diâmetro e nem mais de 3 metros de profundidade. Se eu tiver muita contribuição e o solo não conseguir absorver o suficiente, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais sumidouros, tá certo? Em alguns casos bem específicos, você precisa fazer uma vala de infiltração, quando, por exemplo, você pega uma região com rocha. Como é que a água vai penetrar na rocha? Não penetra. Você tem que fazer uma vala de infiltração, que é uma coisa mais superficial, que é para a água do sumidouro, ela escoar de forma superficial, tá certo? Tudo bem. Vamos ver aqui o funcionamento deles, ó. Essa daqui é a aparência, tá bom? É a aparência do sistema. E o sentido de escoamento seria esse daqui, ó. O dejeto chega por aqui. Ficou parecendo que isso aqui é uma seta para trás, né? Então, assim, o dejeto ele chega daqui, ou seja, aqui é o local por onde o esgoto chega, tá bom? Lá da casa. E aí ele segue um processo em série. O que é em série? Passa por um, depois vai para o outro e depois vai para o outro, tá bom? Muito bem, ó. Isso aqui é a fossa, o tanque séptico, tá? Esse aqui é o filtro no meio e o sumidor. Vocês lembram que eu falei, né? O filtro ele é alguns órgãos financiadores, a Caixa Econômica Federal, ela pede para retirar o filtro do projeto. Tá? Antes eu brigava contra, eu lutava contra, eu dizia, não, mas a orientação de norma é que use filtro, tal, devido à contaminação. Eu disse, não, mas dá manutenção, o pessoal não faz manutenção, aí aciona a garantia da Caixa, isso está trazendo muito transtorno, para a gente explicar para a pessoa que é negócio de manutenção, a gente acha melhor tirar. Ok, eu lutava no começo, fazia ofício, mandava para a Caixa para dizer o porquê, não sei o quê, e o projeto não era aprovado, não era aprovado, não era aprovado, não era aprovado. Foi lá e tirei. Infelizmente, é uma coisa que eu estou fazendo errada, porque eu cansei de lutar contra a Caixa. A verdade é essa. O cliente já estava ficando pé da vida, né? 2 meses para fazer a liberação do projeto e liberar o financiamento da construção da casa dele. E essa questão desse filtro, esse bendito filtro aí. Então, às vezes, a gente, infelizmente, tem que ceder essas coisas, mesmo sabendo que é errado, né? É o que a gente tem que tirar do mercado. Aí, como é que tira do mercado? Conhecimento. Se você convencer a população que, olha, você não tem que fazer manutenção no carro, quer dizer, nem no carro o brasileiro gosta de fazer manutenção, né? Eu digo por experiência mesmo. Às vezes eu só troco alguma coisa do meu carro quando ele está zoadando, quando faz alguma zoada. E olha que eu sou atento. Tem gente que, um barulhinho, não, você não vai quebrar nada não. Aí fica com um barulhinho lá durante tempos e tempos e tempos. Às vezes é uma coisa séria e o cara não olha, né? Mas eu, pelo menos, isso não. Quando quebro, já vou ver o que que é para trocar. Se o brasileiro não gosta de fazer manutenção em carro, quem dirá no sistema séptico da sua residência, né? Então, existe aí uma certa relutância de você aplicar tecnologias que necessitem de manutenção mais próxima. Nesse caso, o filtro, tá? Então, olha só, como é que funciona isso aqui? O mais comum é Professor, com essas manilhas. Oi, Michel. como é que funciona esse filtro aí, né? Eu vou mostrar aqui, tá? Mas ele é um filtro Ah, tá bom. como o nome já fala. Ele vai
filtrar qualquer partícula suspensa que ainda esteja presente na água que vem da fossa, certo? Daqui a pouco eu falo aí, daí eu procuro também as imagens aqui para a gente ver, tá? Bom, olha só. Então, nesse primeiro elemento, que é a fossa, a função dela é decantar o sólido, é fazer a separação. A principal é fazer a separação do sólido que está presente no esgoto, né, que vem da casa, separar os sólidos dos líquidos. Qual é o princípio físico que ele usa, que essa fossa usa? Decantação. Então, o que é a decantação? Os sólidos são mais pesados, eles vão ficar depositados no fundo. E aí, a saída para o próximo elemento, ela é bem alta, né? Ela é alta, então só a água consegue chegar nesse bocal. Os sólidos, como são pesados, ficam no fundo. Quando é assim, um sistema de fossa, filtro e sumidouro, feito com aquelas anilhas de concreto, né, que você compra nos pré-moldados, geralmente você nunca vai ter problema com o tanque séptico com relação ao sólido passar para o filtro, tá bom? Ou para o sumidouro. Porque fica muito fundo, né? A preocupação é quando você tem aquele sistema séptico que ele é muito raso, muito pequeno. Aí sim, né? Quando ele é muito raso, você tem que ter uma preocupação, porque a turbulência causada por uma descarga pode fazer os sólidos passarem para o sistema de filtro ou de sumidor, tá bom? Mas no caso das manilhas, que são os mais comuns, não, a gente não tem assim tanta possibilidade de passagem desses sólidos para o próximo elemento, tá? Aí, depois do tanque, assim, tem outra função o tanque séptico, tá bom? Além de decantar, ó, vamos dizer que vai ficar bem aqui embaixo. Os sólidos eles vão entrar por aqui, ó, certo? Aí tem um tubo que desce um pouquinho. E aí vamos dizer que os sólidos vão ficar aqui, ó, mais próximos da entrada. Isso aqui é tudo sólido. Que depois esses sólidos vão virar lodo, tá bom? Por que vai virar lodo? Porque depois você vai ter a segunda função do tanque séptico, que é o surgimento de bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias, elas vão fazer uma função de consumir, elas vão ter a função de consumir a matéria orgânica que está presente ali no esgoto. E vai gerar um lodo, tá bom? É o lodo que fica lá no tanque séptico, na fossa. Esse lodo fica depositado aqui no fundo dela, tudo bem? Então fica nessa parte de baixo aqui do fundo dela. E aí, ó, o que que vai ficar aqui nessa altura? Somente a água, não é isso? Aqui vai ficar o nível da água, ó. Esse aqui é o nível da água. Então, os sólidos vão ficar aqui embaixo e o tanque séptico vai encher com o tempo até a água chegar no nível de saída aqui em cima, certo? E aí ela vai para o próximo elemento, que é o filtro. Paulo, tu está querendo dizer então que a fossa ela sempre está cheia? Correto. Paulo, é sério isso? É sério. Se eu tenho sistemas corretamente dimensionados, com fossa, filtro e sumidouro, ou pelo menos fossa e sumidouro, a fossa vai estar sempre cheia. Lembrem-se, o que entope, o que enche, o que transborda é o sumidouro. Se você não dimensionar o sumidouro muito bem, a fossa ela não vai somente ficar cheia, ela vai transbordar e voltar, encher o tubo que está chegando, que deveria estar chegando o esgoto, ela vai encher ele completamente. Por quê? Porque lá no sumidouro a fila não andou. O volume de água que foi jogado lá não conseguiu percolar no solo a tempo de o outro esgoto chegar. Isso acontece quando você faz um mau dimensionamento do sumidouro. Um solo que não absorve muito bem, você bota o sumidouro pequeno. Pronto, aí é que você tem problema com o sistema séptico. Então, sim, o tanque séptico, quando bem dimensionado, né, junto com os outros elementos, ele sempre vai estar cheio, tá bom? Então, pensando assim, quando eu tenho uma casa nova, que a fossa fica zerada, né, não tem nada na fossa, eu vou demorar aí, gente, em torno, depende da ocupação da casa, né?
mas eu vou demorar aí algumas semanas, talvez até meses, para que chegue a primeira gota de água lá no sumidor, entenderam? Então eu vou ter um período aí que a fossa está sendo cheia ainda. Ela não está sendo, vamos dizer assim, ela ainda não ficou no nível de saída para alimentar os outros elementos, tá bom? Muita gente não sabe disso, acha até estranho. Quer dizer que a fossa certa mesmo, ela está sempre cheia? Sim. Qual é o habitat das bactérias anaeróbias para fazer o consumo da matéria orgânica? É a água, tá? É o melhor habitat que existe. Então, o ideal é que tenha água, tenha um volume de água aí, tudo bem? Bom, depois do tanque séptico, né, ter essas duas funções, consumir a matéria orgânica com a bactéria e fazer a decantação dos sólidos, eu vou para o filtro, que é aquele que geralmente você não visualiza hoje em dia, você não visualiza o filtro devido a essas restrições aí de financiamento. Mas, vamos lá. O filtro, ele é assim, gente, ele funciona de uma forma em que, como se fosse aquele filtrozinho de, eu não sei se vocês, se isso é da época de vocês, não que eu seja velho, mas aquele sistema de peneira. Não sei, é como se fosse uma peneira, mas feita de materiais granulares. Esses materiais granulares, eles vão reter os sólidos, sempre numa função crescente. Então, por exemplo, você primeiro retém as partículas maiores, depois as segundas maiores, depois a maior, uma menor ainda, até ficar bem pequenininho, né? Até chegar ao ponto de você usar carvão ativado para fazer a retenção de partículas microscópicas. Tudo bem? Neste caso, o filtro ele vai ter várias camadas, eles são montadas com camadas, tá? E a camada geralmente é assim: no começo da entrada da água, você coloca uma brita maior. Por que uma brita maior? Porque quando elas ficam juntas, os buracos entre as britas são maiores, tá? E quando você está quando você está montando, você vai colocando primeiro a brita maior, depois a brita menor, que aí os vazios entre uma brita e outra já vão ficar um pouco menores. Depois você bota um cascalho, que aí diminui mais ainda os vazios por onde essa água vai passar, e cada vez vai ficando mais apertado para a água passar. E aí, quanto mais apertado vai ficando para a água passar, mais vai sendo retido, né? Cada vez mais vai sendo retido as partículas que estavam suspensas, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui uma imagem, né, de um filtrozinho pequeno sendo montado. Ele vazio, tá bom? Então, ó, tá aqui o filtro, tá certo? Ele vazio. Então, esse do lado direito aqui, tá bom? Aqui é como se fosse o tanque séptico. A água vai subir, vai passar por aqui, por esse cano, e vir aqui para o filtro. Vocês estão vendo que o cano vai lá para baixo, né, para um compartimento que fica lá embaixo. E aqui eu tenho como se fosse uma laje toda furadinha. Muito bem. Por nível de água, né, a água sempre vai ficar tentada nivelada. A entrada da água, né, sempre aqui nesse nível, né? Então, se você joga essa água lá embaixo, a tendência é que quando for enchendo, o fluxo dessa água vai sempre fazer isso, ó. Vem por aqui e ela vai querer subir. Subir até onde? Até ficar no mesmo nível da entrada. Ela vai tentar ficar nesse mesmo nível aqui, ó. Por isso, o fluxo vai ser sempre de baixo para cima. E aí você aproveita isso para colocar aqui, ó, várias camadas de brita, né? Primeiro uma brita mais grossa, depois uma brita mais fina, areia, carvão ativado no final. E aí você coloca aqui, ó, um nível em que essa água vai sair para o sumidor. Aí é o local final, né? Aí o sumidouro tem a função de deixar a água realmente percolar, ir embora. É realmente para ele vazar, certo? Vazar a água de dentro dele. Beleza? Então vamos ver aqui mais uma vez só esse filtro para entender ele. Então aqui em cima dessa laje eu vou botar uma brita grossa
depois uma brita mais fina, depois assim vai, até chegar na areia e ficar com essa aparência aqui, ó. Certo? Então esse aqui é um filtro. Aqui é o tanque séptico, tem dois sumidouros aqui, pequenininhos. Essa água vai lá para baixo, para debaixo daquela laje, a água vai tender a subir, e aqui é uma calha de coleta. Essa calha de coleta vai, quando a água chegar nesse nível, ela vai sair para o sumidor. Paulo, então tu está querendo me dizer que a água que chega no filtro, ela vai lá para baixo, depois sobe para poder sair por essa calha? Sim. Paulo, está querendo me dizer então que o filtro e a fossa ficam sempre cheias? Sim. É isso que eu estou querendo dizer mesmo. Estranho, né? Não sei se para você está sendo, mas quando eu soube disso pela primeira vez, porque eu vivia num mundo em que dizia, a fossa encheu. Quando a fossa encheu, meu amigo, fedeu, literalmente, né? Você vai ter que usar a casa do vizinho, você tem que chamar o Big Jato, é um fedor insuportável, é o vaso sanitário que não deixa, que não sai ao esgoto, é uma complicação. E você falar que o tanque séptico, de verdade, bem dimensionado, ele está sempre cheio, ele e o filtro, é verdade. Esse é o princípio do sistema bem feito, tá bom? Os dois que são, vamos dizer assim, impermeáveis, os dois que são impermeáveis, eles estão sempre cheios, tanto a fossa quanto o filtro. Beleza? Alguma dúvida? Está todo mundo entendendo? Tá aqui, ó. Mais ou menos Professor, e essa essa é o manutenção do quê? filtro que o senhor falou? Essa manutenção do Pronto, a filtro, o que manutenção do seria? filtro, ó. Vamos pegar essa imagem aqui. Tá vendo a tampinha dele? Essa inspeção é aberta e você tem que tirar essa parte granular que está obstruída de duas uma, tá? Ou você faz uma limpeza nela, que eu acho inviável, tá? Que é jogar ela numa área aberta, jato de água para poder reaproveitar, mas isso não é viável. O melhor mesmo é você botar uma brita nova, uma areia nova, bem melhor, né? Tem gente que faz só com brita mesmo, brita fina. Mas o certo é brita, areia e carvão ativado até. E depois coloca de novo, entendeu? Então a manutenção é você abrir essa inspeção maior e essa limpeza, fazer a sucção aqui de baixo e trocar essa brita. Só que isso é a cada, sei lá, dependendo do tamanho do sistema, 5 anos, 4 anos, por aí. Mas a verdade é que a gente não gosta de manutenção. Eu mesmo demorei da primeira vez aqui em casa para limpar a caixa de gordura, gente. Olha só, eu sou professor de hidráulica. O correto é você fazer a limpeza da caixa de gordura de uma cozinha convencional a cada 6 meses aí, né? E eu demorei quase 3 anos para fazer a limpeza da minha. E por que que eu fiz? Porque o ralo já estava com uma vazão de saída pequena, porque a caixa de gordura já estava ficando obstruída, né? Então a gente não gosta de manutenção. E, infelizmente é isso que acontece. O único elemento desses três que vai ficar seco, vamos dizer assim, né? Quando possível, é o sumidor. Beleza? Então esse aqui é o único elemento, ó, o sumidouro, é o único elemento que vai ficar seco, vamos dizer assim, ou com um nível baixo de água, tá bom? Os outros dois ficam cheios sempre. Por isso que eles têm que ser estanques e impermeáveis, tá bom? Alguma dúvida até agora? Ou tá tranquilo? Que bom, tudo caladinho, que ótimo. Não que esteja caladinho, que ótimo, quer dizer que está entendendo, né? Vamos lá, então. Aí, Professor, foi. Pois não. desculpa, me diz qual a função principal do sumidouro, por gentileza? Sumir a água, fazer a água infiltrar no solo, Ah, fazer ela sumir. Porque como 80% do esgoto é água, se você reter água, né, no esgoto, vai entupir. Imagina só o esgoto que você gera e joga para o ralo durante um mês. É muito volume. Se não tiver um elemento que deixa essa água ir embora, que separe, né, o sólido da água e deixa essa água ir embora, percolar no solo, tem que ter um fluxo de saída.
não ia bater essa conta, ia ficar só entrando e não ia sair, entenderam? Então tem que Professor, ter um elemento de saída, que é o sumidouro. Oi. aí no caso os dejetos só vão até o filtro? Os dejetos grossos, vamos dizer assim, a parte mais sólida, ela fica na fossa, já de cara. Aí tem umas Certo. partículas suspensas que ainda conseguem passar na água, indo para o filtro. Aí quando chega no filtro, essas partículas suspensas, né, uns pedacinhos de resto de comida, essas coisas assim, um arrozinho que passou, ele fica retido na brita, entendeu? E quando não tem o filtro, aí esse arrozinho, essa partícula suspensa vai lá para o sumidouro. Se o sumidouro não for bem feito, com o tempo ele vai entupir, tá certo? Mas se ele for bem feitozinho, todo caracterizado, muitos furos, o certo é fazer muitos furos. Tem uns pré-moldados aí que vendem a manilha com 4 furos sem vergonha e diz que é um sumidouro. Aqueles 4 furos entopem em um ano, e aí você diz, entupiu, eu vou ter que chamar o Big Jato. A partir daí, você acha que o problema é na fossa, mas não é, é no sumidouro. É isso que eu estou dizendo para vocês. O problema de entupir algum sistema séptico não é na fossa, é no sumidouro. E acontece muito. Por exemplo, tem gente que passa, que já teve aluno aqui, quando eu estava falando sobre essa aula, falou assim, Paulo, a gente comprou uma casa financiada pela Caixa, nos 2 primeiros anos tranquilo, no segundo ano, assim, na metade do segundo ano, não, na metade do terceiro ano, né, eu comecei, a caixa, a fossa encheu. A gente chamou o Big Jato, esgotou a fossa, mas quando foi 6 meses depois já estava de novo. E agora, depois desses 2 anos e meio, agora cada 6 meses tem que chamar o Big Jato. Então, eu disse a ele, o problema não é a fossa que você está limpando. O que está acontecendo é que você vai lá, você suga a água da fossa até que ela enche e vá para o sumidouro e enche o sumidouro de novo, está demorando 6 meses. Mas o problema é no sumidouro. Mas, Paulo, o que é que eu posso fazer? Cava um outro sumidouro ali, 2 metros na frente e faz a interligação depois, isola o sumidouro que está entupido. Agora eu faço o sumidouro direito agora, né? Que é um sumidouro de verdade, com vários furos. Eu já usei numa obra uma vez a manilha. Só que aí, exatamente pensando nisso, eu botei a brita em volta do sumidouro para não deixar a areia entupir, né, esses buraquinhos. Mas aí os rapazes, é pouco buraco demais. É pouco buraco demais. Ó. São 4 furos só. Não tem condições, não. Depois que eu coloquei ela no chão, rejuntei ela todinha, né? As manilhas, coloquei ela enterrada, a brita do lado de fora. Eu mandei o pessoal, antes de ligar, claro, mandei o pessoal pegar uma serra-copo, né, na furadeira e furar vários furos a mais, né? Então, cada manilha, ao invés de 4, ficou aí com uns 8 furos, mais ou menos, para poder percolar mais, né? Para deixar a água embora mais rápido, certo? Porque só 4 furinhos é muito pouco, e o risco de entupir esses 4 furos é grande. Agora, se você aumenta a quantidade de furos, aí é mais difícil, né? De ser entupido. Beleza? Bom, então é isso. O Professor, subidor tem essa função de é, é, esgotar. Oi. essa questão da brita ao redor da manilha, Ah. tipo, são quantos centímetros? Como é que faz essa Olha, medição? pronto, é o seguinte, o ideal, essa brita que fica em volta da manilha, tá? Só para quem não está entendendo, deixa eu tentar fazer aqui. O desenho aqui é horrível. Imagina agora eu estou fazendo desenho em planta do sumidouro, tudo bem? Desenho em planta do sumidouro. Então, vamos dizer que ele é aqui, ó, as manilhas, tá? Só que eu vou cavar um buraco maior. O buraco eu cavo maior aqui, ó. E entre as manilhas e o buraco, né, que é o buraco do solo, eu coloco brita, tá? O certo mesmo era ainda colocar envolto aqui do sumidouro algum tipo de elemento vedante, tipo um bidim grosso, né? Para não deixar a areia entrar. Mas chega a ser exagero, tá bom?
Eu boto brita para quê? Para que o solo não entupa esses buracos, entendeu? Para que a brita mantenha ali vários vazios por onde a água pode passar. Essa camada de brita, ela não pode ser aquelas fake, não, só para dizer que tem, não, entendeu? Tipo, eu já vi gente fazendo com menos de 10 centímetros. O solo encostado na parede da manilha. Mas bota a brita para dizer que botou. Tem que ser uns 30 centímetros de brita. Geralmente, cada sumidouro, quando eu construo, cada sumidouro, ele gasta ali em torno de uns 5 metros cúbicos de brita. Quase uma carrada de brita. Um sumidouro que tem 3 metros de profundidade, né? E 1 metro de diâmetro. É quase 5 metros de brita. Que é para poder formar uma camada de uns 30 centímetros, né? Você faz a escavação maior. Beleza? E ela serve para não entupir os buracos, né? Para esse solo que está aqui em volta, não entupir os buracos. Beleza? Professor, e Oi. assim, a questão do furo ser direto, do buraco ser direto na areia, no solo, né, acaba que posteriormente se tornando tipo um impermeabilizante, um vetante, né, e Ó, tem acabando não duas, filtrando. tem duas vertentes aí. Dependendo do solo, se o solo for arenoso, vai haver uma lixiviação de material para dentro do sumidouro. Tipo, quando chover, por exemplo, né? O solo vai estar saturado e vai ser um buraco ali por onde essa areia vai entrar. Se não tiver a brita, é por onde a areia vai entrar. E aí vai ficar cavando em volta do sumidouro e jogando areia para dentro do sumidouro. É top também, né? E o outro caso é assim, se você tiver um solo como argila, ou próximo da argila, o que vai ocorrer é que você pode provavelmente entupir esses buracos, que já são poucos, entendeu? Simplesmente a água, né, a umidade do próprio sumidouro, vai fazer com que aquele solo ali ele crie meio que um barro. E aí ele veda aquele buraco, não deixando mais água sair. E aí é que vem o entupimento. Ah, entupiu a fossa. Não, a fossa estava sempre cheia. Ela agora só está cheia e não consegue sair água, só entra. Aí é que dá problema. Professor, o fundo também é o quê? Uns 30 centímetros de brita? É um pouco mais, né? Porque o fundo, ó, você tem o peso da manilha e o peso que é lançado na tampa lá. Geralmente você aterra aí uns 30, 40 centímetros, né? Em cima da tampa. Então você tem um peso. Se você imaginar onde esse peso vai ser transmitido a carga lá embaixo, vai ser só pelas paredes da manilha. E aí é aquela relação, né? Peso e área de contato, que é a pressão. Se você botar uma pressão muito forte no solo, ele vai descer. Então, geralmente, você coloca uma camada um pouco maior de brita lá para assentar a manilha. Ou, o que eu geralmente faço, eu boto uma camada de tijolo deitado, e aí ela abre um pouco mais, né? Ela fica 20 centímetros. Tijolo deitado para apoiar a primeira manilha. E o resto é brita. Aí a camada de brita pode ser de 30 também, nesse caso. Mas se a manilha se apoiar na brita lá no fundo, o interessante é que você bota uma camada de mais ou menos uns 40 a 50 centímetros. Ah, beleza, beleza. Ok? Pronto. Aí, pessoal, E haja brita, hein? é brita, usa muita brita, mas a brita evita você. É aquela coisa, né? Tem gente que só olha o custo de implantação, mas não olha o custo a longo prazo de manutenção que você vai ter devido a não utilizar alguma coisinha na construção. É tipo, não vou contratar arquiteto não, porque cobra caro no projeto. Aí vai lá fazer uma casa, acabou de se mudar, era para ter feito um escritório. Tá quente a casa. Eu não gostei dessa fachada. Isso, aquilo. Ou seja, é o barato que sai o caro. Vocês acreditam que tem gente que é desse jeito, que chega para a construtora, eu quero fazer isso, 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 isso. Não, cadê o projeto arquitetônico? Não, eu quero fazer assim, eu estou te dizendo, é só tu tá na planta isso. Não, não é assim não, né? Tem gente que faz, mas desde que eu comecei a dar aula, que eu entendi o que é realmente arquitetura, que na faculdade de engenharia ninguém fala, né? Meu sonho é uma integração arquitetura e engenharia na formação dos alunos. E não sabia o que era arquitetura,
a gente sabia fazer. Não, eu sou engenheiro, agora eu posso fazer projeto arquitetônico. Mas não é, poder, assim, o órgão autoriza erradamente, né? Mas a gente não tem todos os requisitos para projetar uma coisa bem feita. Aí o que a gente faz é copiar, a verdade é essa. Então, o arquiteto, ele não é uma economia quando você deixa de contratar um arquiteto. Do mesmo jeito que quando você deixa de contratar um engenheiro. Na verdade, você está dando um tiro no pé. Você está gastando dinheiro sem contratar um profissional. É tipo, a mesma analogia de você estar sentindo uma dor e fazer um autodiagnóstico, comprar um remédio caríssimo e no final pode ser que nem seja aquilo. Né? Mais ou menos essa lógica, assim. Você gasta muito dinheiro sem ter certeza que aquilo está sendo feito certo mesmo. Né? Infelizmente. Bom, Professor, oi. o senhor podia fazer uma interação de engenheiros para conversarem com arquitetos e tipo assim, um exemplo. No dia que o senhor for dar uma aula, o senhor poderia convidar um engenheiro e no dia da sua aula faria um tipo enquete ou alguma coisa relacionada, pegaria esse tema que o senhor falou que gostaria muito, que os engenheiros tivessem consciência e os arquitetos também, e aí poderia fazer um bate-papo, não sei. Sim, sim. Tipo assim, entendeu? Na semana da arquitetura, eu só não consegui foi nesse último ano fazer. Mas já tem um workshop preparado já com esse conceito, com os amigos meus, né? E assim, amigos que realmente têm esse perfil, porque eu tenho amigos que ainda estão com a cabeça lá. Rapaz, se o CREA autoriza, eu vou ficar fazendo projeto arquitetônico. Tá? Pois o senhor convida esses para participar desse negócio, que dá Mas certinho. eu conheço, vem nada. Eu conheço, infelizmente, gente. É uma cabeça dura danada. Não tem aqueles. São amigos meus? São, mas tem umas posições que são muito erradas. Porque tem uns que só sabem fazer projeto arquitetônico copiado. A verdade é essa. Já vi projeto dele já. E não sabe projetar. E assim, eu por mim, o CREA, eu sou engenheiro. Eu estou dizendo isso porque eu já entendi isso aqui na arquitetura. Eu sou adepto de o CREA retirar das atribuições lá a arquitetura, o projeto arquitetônico. Completamente. Então, assim, na verdade, o que eu falei, João, foi a interação de formação. Porque, assim, tenta imaginar, você mudar a cabeça de uma pessoa que passou 10 anos ou até mais depois de formado, moldando aquilo, é muito complicado. O mais eficiente não é a gente mudar o hoje, é a gente pensar no futuro e mudar o amanhã. Eu digo amanhã, os engenheiros e arquitetos que vão se formar lá na frente, entendeu? Então, quando a gente fala, quando eu fico conversando aqui sobre postura profissional, né? Não ficar cobrando comissão, não ficar com rixa com engenheiro. Eu estou investindo aqui, uma coisa que eu acho que é correta, também não sou o dono da verdade, mas que eu acho que é correta, na formação de vocês. Então, o fruto desse meu investimento, separando um tempinho da aula para falar sobre isso, vai aparecer lá na frente. Hoje, graças a Deus, eu já tenho alguns alunos no mercado e eu vejo, pelo menos até a camada em que eu consigo visualizar, que eles estão aplicando alguns, né, claro, estão aplicando aquela coisa que a gente vinha conversando na época, entendeu? Então eu vejo que tem futuro, sim, eu estar conversando aqui para a gente colher, quando vocês se formarem, vocês estarem aplicando uma profissão mais ética, né? Uma postura mais ética lá na frente, entendeu? Então, quando eu falo sobre o sonho, é assim, de você interagir às faculdades. Imagina você tendo um conceito de formação em que aquela coisa besta de rixa entre arquiteto e engenheiro, que é histórica, né? Não adianta a gente fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos para uma doença, você nunca se cura, não é isso? Então, tem essa rixa? Tem. E aí, como é que a gente poderia fazer para tirar ela? Porque quem ganha? Todos os profissionais ganham, o cliente, o mercado, a sociedade, todo mundo ganha quando você entende que todos nós estamos aqui focados em agregar valor para o cliente. Não é para alimentar o ego de cada um, não. Né? Então, a formação, imagina só engenheiro e arquiteto se formando com a mentalidade que a gente está tentando desenvolver aqui.
Rapaz, é outro mercado. Quem não se adequar vai ficar para trás, entendeu? Então você muda o mercado de uma forma como ele funciona, que é oferta e demanda. Se você tem a oferta de serviços de qualidade, com profissionais que têm uma mentalidade muito mais profissional e ética, o resto, vamos dizer assim, né, os antigos, ou se moldam ou saem do mercado, entendeu? Então, eu acredito que é bem mais efetivo a gente investir no futuro, em vocês. Eu acredito assim, né? Do que eu ficar batendo boca, que eu já bati, ficar batendo boca com um amigo meu, dizendo, rapaz, a gente não é para fazer projeto arquitetônico, né? E aí a discussão não dava em nada. Tem uns engenheiros que ficam dizendo assim, porque a arquitetura é só estética. Eu fico puta de raiva, professor. Aliás, a estética é tudo, então a arquitetura é tudo, porque esse negócio dos engenheiros ficar dizendo que é só estética é como se fosse só, tipo, desvalorizando o trabalho do arquiteto e que o engenheiro é que é fundamental na obra. Tem sim. Eu já ouvi muito engenheiro dizer isso, que a arquitetura era só estética. Não, eu não falo estética mais, né? Eu falo layout, dimensionamento de layout, conforto, volumetria, impacto social, tem tudo isso, né? Se você olhar a grade, eu sei disso hoje porque eu conheço a grade da arquitetura. Então eu sei que vocês não são formados somente para fazer, vamos dizer assim, uma coisa bela. É para fazer uma coisa bela, funcional, às vezes atemporal, com características regionais, sabendo que isso vai impactar na sociedade. Então, realmente é ignorância, viu, jovem? É a ignorância do recém-formado na engenharia. A verdade é essa. É. E vamos lá. Rasgo não, eu não. Tá doido, é meu amigo. Ó, amizade, gente. Opiniões diferentes formam uma sociedade. Então não adianta você ficar com raiva de quem tem uma opinião diferente da sua, não. Tá? Então, eu não vou perder um amigo por causa disso. Eu paro de discutir. Vamos falar sobre outra coisa, vamos falar das coisas que são comuns, tá entendendo? Assim, que a gente gosta e tudo mais. Se uma discussão não está indo para o lado efetivo de discutir, que é argumento para lá e o outro ouve. Argumento para cá e eu ouço, tá entendendo? Se não tem essa concepção, então, para que ficar discutindo? Né? Só respeita e vai embora. Bola para frente. É tipo política, pronto. É a mesma coisa de política. Tipo, poxa, tranquilo, se eu tenho um ponto de visão que eu acho que é certo e outra pessoa tem outro ponto de visão que ele também acha que é certo. Ok, eu posso viver com isso, com a diferença de opinião da pessoa. Mas tem gente que não assume, não aceita, né? Não aceita. Mas enfim, vamos lá. Vou falar de um tema agora que eu lembro que lá nas primeiras aulas vocês já ficaram forçando para tentar começar a conversar disso, sobre reaproveitamento de água, né? Vamos ver como é que nossas residências podem ser mais ecologicamente corretas, mais eficientes, tá bom? Tá bem na moda ficar falando que é uma eco-residência, ecologicamente correto e tudo mais. É esse o princípio? Sim. Esse é o princípio, sim. Mas a verdade é que você tem que viabilizar reuso de água, energia fotovoltaica, aquecimento de água e tudo mais, né? Com energia solar. Você tem que viabilizar essas coisas para o cliente, chegando para ele e dizendo, olha, você vai economizar dinheiro. Entendeu? Ele não quer saber, assim, raros clientes já chegam com conhecimento de, não, eu quero realmente uma casa que seja verde, com os materiais ecológicos, isso. Seria ótimo se os clientes tivessem esse amadurecimento, tivessem essa concepção já, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que é o bolso que manda. Então, vocês vão ter que viabilizar os projetos de vocês. O que é isso? Fazer ele ser comprado por alguém, né? Você estudar ali o sonho da pessoa e às vezes vender uma ideia para ele. Quando eu digo vender uma ideia, significa ele aceitar construir. Então você, de uma forma técnica, embasada, você vai convencer ele de que, por exemplo, aqui, né, no nosso tema, o reuso de águas
é uma boa solução para ele, que ele precisa instalar um sistema de reuso de água para que ele tenha. Isso vai ser bom para ele, tá bom? Então, inicialmente, você fala de dinheiro. A verdade é essa. Você não vai falar, olha, o mundo tem um consumo muito agressivo ao meio ambiente, nós precisamos reduzir esse consumo. E cada um fazendo sua parte dá certo. Você consumindo menos água, fazendo um reuso, você gasta menos energia elétrica, você extrai menos água do meio ambiente. Então, isso vai gerar menos impacto. Ó, diga só assim para ele, ó, tu vai economizar tanto aqui por ano. Ah, beleza, comprou. Entendeu? Então, assim, mesmo que seja com a ideia correta, nós temos que usar os métodos de convencimento, né, de persuasão, que o pessoal entende, que é dinheiro, tá bom? Então, isso na nossa sociedade, né? Se vocês forem trabalhar em outro tipo de sociedade, outra concepção, aí beleza, é outra história. Mas capitalista é aquela coisa, a pessoa quer se não for aqueles clientes que só querem saber de status, né? Você só vai ter realmente a questão de economia. Olha, eu vou ter uma economia de tantos por mês se você usar o sistema de reuso de águas. Beleza? Então, está aí a viabilidade de você usar o sistema de águas servidas. É você reaproveitar uma água que já foi usada para um propósito e ao invés de você pegar essa água nova, né? Você vai usar, por exemplo, para aguar o jardim. Ao invés de você pegar uma água nova que vai ser extraída de algum manancial, de algum elemento natural, você vai reaproveitar a água que você já usou uma vez. Ou seja, você vai reduzir o seu consumo, tá bom? Mas para isso você precisa de um investimento inicial. E nós vamos ver aqui agora, tá bom? Olha só, o reuso das águas servidas consiste, né, na reutilização das águas servidas na própria edificação. Um exemplo, reutilização das águas servidas nos lavatórios, chuveiros, drenagem da varanda e terraços, por exemplo. São águas, todas essas que eu falei aí, são águas servidas, né, esgoto, que não tem um contaminante assim tão agressivo, vocês concordam? Não é o esgoto do vaso sanitário. Então você pode sim levar esse esgoto, né, de águas, preferencialmente de águas servidas, não tem muitos sólidos, você leva ela para um sistema de tratamento simples, bestinho, tá? E armazena para usar ela em algum lugar. Então, isso já é uma realidade, tá, gente? Muitas pessoas chegam e dizem, olha, Paulo, eu queria fazer um sistema de reaproveitamento de água. O que é que muda? Vou dizer agora para vocês o que é que muda, tá? Vocês já vão falar para o seu cliente já. Olha, primeira coisa, o esgoto que você tem que selecionar para fazer o reuso, ele tem que ser aquele esgoto que ele não é tão agressivo. Não pode ser aquele esgoto que emana gases muito fortes. Não pode ser aquele esgoto que tem presença de sólidos, tá? No caso do vaso sanitário ou da pia da cozinha. Dá para usar o da pia da cozinha também, Paulo? Dá, mas o sistema de tratamento é um pouquinho maior, né? Você tem que colocar mais caixas de gordura, uma vazão maior e fazer um pré-tratamento daquela parte gordurosa, tá bom? Então é um pouco mais complicado. E o volume de água é menor, ou seja, tem muita viabilidade você usar a água da pia da cozinha. Agora, box dos chuveiros. Ralo ali de manutenção, né? Do banheiro, aquele que fica perto do vaso sanitário ou embaixo do móvel. A pia do lavatório. Esses esgotos aí, gente, são de águas servidas. São águas que não têm muitos sólidos, e se tiver o sistema de pré-tratamento, faz a retenção dele, e eles facilmente podem ser reutilizados. Lavar uma calçada, lavar um jardim, aguar uma água aguar grama, etc. Né? E com um tratamento simples, não fica com mau cheiro, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu preciso para ter um sistema de reaproveitamento de água? Inicialmente,
são mais tubulações, porque eu preciso ter dois sistemas separados. Tem o sistema de esgoto normal, que vai para o sistema normal de fossa, filtro, sumidouro, e tem um outro sistema que vai para o sistema de tratamento de águas servidas, tá bom? Então eu tenho que ter mais tubulações, shafts às vezes um pouquinho maiores, mais pontos de fixação, eu tenho que ter a unidade de tratamento, então eu gasto um pouquinho a mais, não é muito, tá? No padrão de uma residência não é muito não, porque geralmente os sistemas de tratamento você já compra pronto, você compra no Mercado Livre aí, né? Você bota lá, sistema de reuso de água, aliás, sistema de tratamento de águas servidas. Aí vem lá, 3, 4 caixinhas de poliuretano com as geometrias internas já bem montadinhas, só você abrir a embalagem, montar e enterrar, né? E aí depois você vai gastar também para fazer uma cisterna, né? Onde você vai fazer o armazenamento dessa água servida para usar depois. Aí vem os conjuntos, né? Bomba, tubulação, quadro, distribuição, essas coisas, tá bom? Então, assim, não é um sistema, não é muito caro implantar esse sistema, mas também não é aquela coisa, não é um equipamento, não é R$ 1.000 que você vai gastar, não. É bem mais, tá bom? Mas frente ao investimento de uma casa, por exemplo, uma casa popular de 130 mil, você gastar 5 mil no sistema de reuso, poxa, eu acho viável, né? Você vai ter um retorno aí em 2 anos, 3 anos, talvez, tá bom? Então vamos lá. O reuso das águas servidas tem sua viabilidade baseada na sustentabilidade do projeto proposto para edificação. Essa daqui é a viabilidade real, mas você tem que usar para convencer o cliente dinheiro, tá bom? Tem muita gente aí, muitos arquitetos, que já estão indo para um lado mais empresarial, e isso é bem bacana, né? Tentar agregar um valor à edificação, dizendo assim, olha, eco-residência, né? E aí você vai dar é óbvio, né? Todo público que vai absorver isso, que vai comprar essa ideia, geralmente é um público A, né? Padrão A, B, A. Então você vai agregar o valor chamando a sua casa de eco-residência, menor consumo, melhor eficiência energética. Aí você bota todos os conjuntos de eficiência energética, né, que estão disponíveis. Tipo assim, você já coloca na concepção da residência o uso de energia solar, aquecimento de água do chuveiro com as placas de cerâmica, né, que são as placas solares, sistema de reuso de água. Então, você torna a casa bem eficiente, né? Esses 3 sistemas aqui que eu falei, só o elétrico, né, que é a fotovoltaica, que é um pouquinho mais caro o investimento, mas tem umas linhas de financiamento que, para o padrão médio, vamos dizer assim, né, para o público médio alto, é muito bom para ele investir nisso, né? Tem linhas de crédito, é um investimento que vai ter retorno, né? Certeza é essa que vai ter retorno. Então você torna a casa, seu projeto, você agrega valor a ele. Você às vezes até aumenta o valor a mais do que realmente o custo. É uma eco-residência, é uma casa de grande eficiência, você vai ter geração de energia na sua casa. Então, você pode agregar esse valor aí e tem gente que paga mais caro por isso, né? Claro que em mercados mais aquecidos do que o nosso. Mas um dia chega aqui. Necessita de sistema hidráulico próprio, por isso são tubulações à parte, né, separadas, que são encaminhadas para um outro sistema, que agora é de tratamento e não de destinação final, né? Então, o sistema hidráulico próprio para um bom funcionamento, compreendendo coleta, tratamento, estocagem e distribuição. Então, a coleta dessa água de reuso, né? A água que foi usada aonde? Nos boxes, na pia, e etc. Né? Então, você faz a coleta. Tratamento, você tem que tratar essa água, né? Dependendo ali do volume, você pode fazer um tratamento com filtragem, né? Cloração, e você já tem uma água pronta para ser reutilizada. E aí vem a estocagem, que você faz uma cisterna, geralmente uma cisterna aí de 5 mil litros já atende aquela necessidade de você armazenar a água e no outro dia já usar ela para aguar o jardim, por exemplo, né? 5 mil litros é bem interessante. E distribuição, que no caso
né, essa distribuição da água de reuso, geralmente, gente, tem que ser bombeada, tá bom? Porque você vai fazer essa estocagem de água onde? Enterrada, né? Então você tem que bombear para a água sair do subsolo e ser utilizada onde ela for necessária, tá bom? Dúvidas? Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Tranquilo por enquanto, né? Beleza. Vantagem, ele é ecologicamente correto, tá? Por reduzir o consumo de água potável. É aquela coisa, pessoal. Você vai aguar o seu jardim. Se você instalou o sistema de reuso de água, você vai estar usando uma água que não passa pelo medidor. Ela já passou pelo medidor e você já usou lá na lavanderia, lá no banheiro, qualquer lugar. Você já usou. Então você, vamos dizer assim, entre aspas, essa água ela já se pagou, né? Ela passou pelo hidrômetro, você vai pagar por isso e ela já foi usada para o seu princípio. O que você usar depois já é lucro, porque você não está usando de novo a água lá da rua. Agora, se eu não tivesse sistema de tratamento, eu iria usar a água que passa pelo hidrômetro e usar ela para aguar o jardim. Então, eu estaria pagando por essa água. Ou seja, no final das contas, teoricamente, a sua conta de água ela é para vir bem mais barata. Tá bom? Quando eu digo teoricamente, é um consumo igual. É porque a influência de você ter um sistema de tratamento faz com que você gaste um pouco mais de água, tá bom? Isso é comprovado já. Quando você sabe que está economizando, você gasta mais água. Você agua o jardim com mais água, passa mais tempo aguando, por exemplo, porque você sabe que está saindo mais barato para você. Tá certo? É tipo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas é tipo assim, o cara que tem um carro popular, ele não tem miséria para andar para tudo que é lado, porque ele sabe que o carro dele é econômico. Mas o cara que tem um carro que bebe muito, né? Um carro que consome muito, ele vai pensar um pouquinho assim, poxa, rapaz, eu vou para aquele lugar não, porque é muito longe, eu vou ter que ir, voltar, gastar gasolina, não sei o que, esse carro consome demais, a gasolina está cara. E aí ele, indiretamente, né, assim, às vezes sem perceber, inclusive, ele anda menos do que o carro popular. Então, quando você sabe que vai pagar por aquilo, você consome menos, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, Joelma. Sim. Ó, vou pegar aqui, peraí. Isso é bem simples. No Mercado Livre ali você compra. Ó, vou botar aqui sistema de reuso de água, certo? E vou botar aqui no Google, na aba shopping, tá? Que é para comprar, no caso, né? Então tá aqui, ó. Eita, Paulo, pegou logo um caro, Paulo. Mas, ó, gente, aqui diz o que fala muito aqui sobre o preço é a questão da vazão, tá bom? Tipo assim, ó, 4.000 litros por hora, gente, você não tem necessidade disso não, tá bom? Não, não, assim, Jorma, aqui é só a unidade de tratamento, tá bom? É só a unidade de tratamento. O projeto é hidráulico normal. Por exemplo, eu fiz um projeto, eu acho que, eu só não lembro aqui qual é, eu acho que foi no Crato, que um médico estava fazendo na casa dele e disse, Paulo, eu quero usar o sistema de reuso de água. Aí onde é que a gente usa? Não, a gente usa do box, usa dos lavabos de cima, dos lavabos de baixo, se você quiser usar, a gente usa também, mas vai gastar um pouquinho mais de tubulação, porque a gente vai precisar levar o sistema para uma região mais baixa da casa e tal, não sei o que, para trabalhar tudo por gravidade. Aí disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos usar só água do box e lavanderia, e lavabos, tá bom. Todo esse sistema vai, no meu projeto, né, vai separado
e é encaminhado para um sistema, ao invés de ir para a fossa, né? Vai para um sistema de tratamento, que é esse equipamento aqui, que você enterra lá em algum lugar, deixa em algum lugar, e o sistema de tratamento ele vai fazer, vamos dizer assim, o tratamento desse material, né, desse esgoto. Quando ele faz o tratamento desse esgoto, depois que ele faz o tratamento desse esgoto, essa água sai com as características que podem ser usadas para aguar um jardim, fazer alguma coisa assim, tá certo? E aí, neste caso aí, essa água vai depois para um armazenamento, tá bom? Vai para um armazenamento, uma cisterna. E aí ela vai ser usada, reutilizada para aguar jardim, lavar carro, essas coisas, o que você quiser, tá bom? Então tem alguns sistemas, o pessoal monta caseiro mesmo, tá? Porque você faz basicamente uma filtragem, uma cloração para águas servidas. Então você tem, né, sistemas de reatores pequenininhos e tudo mais, são sistemas pequenos, mas que dependendo aí da sua vazão, né, de funcionamento, ela tem um preço um pouquinho mais salgado. Mas se você olhar, ó, são bombonas, aquelas bombonas que a gente compra. Não é um equipamento específico. Na verdade, é o conhecimento que está sendo aplicado para montar o reator, para poder fazer a filtragem, a colocação do cloro, essas coisas, entenderam? Mas é um sistema que pode ser até caseiro, vamos dizer assim. Se você tiver o conhecimento, você faz caseiro. E aí é necessário isso aqui também, né? A cisterna, cadê? Ah, não, abriu foi o site de compra. Bom, então você bota uma cisterna dessa enterrada para que você possa armazenar a água e utilizar depois. Bota uma bomba dentro dessa cisterna, aquelas bombas sapinho que fica enterrada, e você usa para aguar o jardim. Tá bom? Aguar o jardim ou o que você precisar. Aqui pelos preços, gente, ó, é óbvio que aquele lá de 10 mil é um negócio de vazão muito grande, né? 4.000 litros por hora é muita vazão. Mas assim, dá para a gente ver que um sistemazinho básico você gasta aí 5, 7 mil reais, dependendo aí do tamanho da sua casa, tá bom? Professor, Oi. eu sei que isso não é coisa de faculdade, não, mas assim, eu estava lembrando da feira de ciências que existe nas escolas. Seria massa se tivesse um dia assim de feira de engenharia e arquitetura em que cada bancada, cada equipe mostrasse um projeto, tipo começar aí, por exemplo, tipo uma maquete que mostrasse só essa parte da água que ela é reutilizada, que abastece isso com reaproveitamento e tal. Entendeu? Assim, seria bem interessante, porque a gente poderia ver, né, entender o processo. Bem legal. E assim, a água cinza, ela tem alguma matéria orgânica, mas a grande maioria dos contaminantes que existem nela podem ser tratados com cloração, tá? Floculação e cloração. Então, os sistemas que você compra, estou procurando aqui uma que o cliente lá comprou, esse do Crato, que são as caixinhas que parecem caixa separadora de água e óleo. Sistema de tratamento de águas servidas. Ele me mostrou o sistema. Então, um desse aqui, deixa eu ver. Não, que é falso. Aqui, o biodigestor. Pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o biodigestor. Ele tem uma geometria interna que é como se ele misturasse, né? Misturasse tanto a fossa quanto o filtro, né? Então ele separa o lodo numa caixa e a água servida passa para outra. Então ele é bem interessante. Esse sistema ele pode ser usado para água de reuso, tá bom? Só que a vazão dele, deixa eu ver se fala a vazão que ele trabalha aqui. O tamanho dele é o que importa. Aqui, por exemplo, tem de 500 litros. 500 litros é pequeno demais. Dá para você enterrar como se fosse aqueles... É só um pouquinho maior, mais largo e um pouquinho mais alto do que aquele tambor de 200 litros, entendeu? E o preço tá bom, né? Mas assim, ó, se você parar para pensar, Joel, ele já é
acessível. Você está falando da construção de uma casa, correto? Nenhuma casa, mais popular que seja hoje em dia, ela chega na casa dos 100 mil, tá? Então, nós estamos falando aqui de 2% do investimento, e sendo que isso é só o de gestor, né? No caso, se botar a tubulação, aumenta um pouquinho, beleza, mas nós estamos falando aqui de 2% e que você vai ter retorno, porque você está gastando menos água, entendeu? Agora, imagina isso aqui num lugar que tem coleta de esgoto. Né? Você reusa a água servida no lugar que tem coleta de esgoto, porque a coleta de esgoto, em locais que você tem essa coleta, ela é cobrada em cima do seu gasto de água. Então, a economia dobra, né? Você está entendendo? Porque você deixa de gastar água e, consequentemente, você também está deixando de pagar mais esgoto. Então, o reuso da água se torna viabilíssimo. Não sei nem se essa palavra existe, mas se torna muito viável, entendeu? Então, esse dinheiro aqui retorna muito rápido. Tá entendendo, João? Então, assim, eu entendo que o susto é você desembolsar esse valor numa construção. Se você estiver falando de uma casa popular, realmente, ó, 2, 3%, 4%, 5% que seja, é considerável, né? É um preço considerável. Agora, quando você passa para padrão médio-baixo, né? Vamos dizer assim, intermediário ali, isso aqui se torna viável demais. As pessoas só não usam mais por falta de conhecimento, tá certo? Mas é muito interessante. É um negócio que vem pronto, você só bota o produto, né? Se você coloca o produto uma vezinha na vida, lá você bota o produto pronto, tá certo? Até deixar salvo aqui. Vou até deixar salvo aqui, porque eu procurei isso uma vez e não encontrei o biodigestor. E é forte e leve, né? Então é uma marca conhecida já, de poliuretano. Mas dá para você ver aqui, ó, que é mais o conhecimento que está envolvido, né? Porque basicamente é uma geometria interna. É um tambor com a geometria interna ali, com a colocação de um produto e o digestor, né? Então você vê aí que é mais o conhecimento. Então tem até algumas, se você observar, tem até algumas aqui que são caseiras, né? Ó, você vê, deixa eu ver essa caixa aqui, ó, biodigestor, que é a mesma Professor, coisa daquele, a mesma coisa daquele, só que de 600 litros. Oi, pode assim, falar. por ser um material que eu acho que não é tão caro, esse polietileno, não sei, poliéster, não sei que material é esse, eu não, Poliuretano. eu acho muito caro, entendeu? Assim, né? Mas quem é rico, com certeza vai achar muito barato. Mas, ó, Eu já mas olha só, se você vê, na verdade, hoje em dia, não é bem o custo do material, é o custo tecnológico. É tipo você, se você falar em relação ao material, é como se você dissesse que o trabalho do arquiteto deveria ser cobrado, o projeto, né? Deveria ser cobrado por hora de investimento que ele está ali. E exclusivamente por hora de investimento que ele está demorando para fazer, demorando não, investindo ali para fazer aquele projeto. E a energia que ele está gastando, ou seja, só custo. Só realmente o que é palpável. Mas vai contratar um arquiteto de renome, ele não vai lhe repassar um custo de sala técnica como os iniciantes fazem, né? Eu ainda estou nessa pegada de para repassar para o meu projeto uma estimativa de gastos de horas de escritório, né? Hora de sala técnica. Tipo, a hora de sala técnica minha é R$ 80. Então tem um projeto que eu acho que eu vou gastar 100 horas. Então eu vou colocar ali R$ 80.000, tá entendendo? Então vai ser mais ou menos esse cálculo no início, mas depois você vai começando a pegar renome. Você pega renome, então você não vai colocar mais o preço de custo, você vai colocar o preço realmente de, vamos dizer assim, do valor agregado, né? Do valor que você está agregando no seu projeto. E aí, nesse conceito, se você olhar para cá, um biodigestor ele tem muita tecnologia envolvida, é mais tecnologia do que realmente material. E, claro, se você comparar o preço de um equipamento desse aqui com uma caixa d'água, vamos dizer assim, de 500 litros, não se compara, né? A caixa d'água de 500 litros hoje, eu não sei, deve estar aí em torno de uns R$ 600, né? Então, realmente é bem mais caro. Aliás, vamos pegar aqui uma cisterna, ó. Forte e leve. Com certeza você vai precisar do reservatório também, tá? Deixa eu pegar um menorzinho aqui.
Tá aqui, ó. Um reservatóriozinho enterrado de 1.000 litros, ele custa 700 e poucos reais, tá? Aquele reservatório que a gente viu ali do digestor, ele tem 600 litros, então é menos capacidade e bem mais caro. O que é que muda? É consumo de material? Provavelmente não. É tecnologia, tá? E eu, assim, tem um limite? Tem, mas eu não sou também contra você cobrar pela tecnologia que está sendo empregada, não, sabe? E principalmente quando você coloca na conta de que isso daqui vai retornar para você, vai retornar em economia, tá entendendo? Ó, tem vários modelos aqui, ó. É tipo custo-benefício, né? Exato, exatamente. Agora você tocou no ponto certíssimo. É o custo-benefício, é o quanto isso aqui vai lhe trazer de economia, entendeu? Aí você vê, por exemplo, se você detém a tecnologia, você estudou e viu qual é a tecnologia para usar esse biodigestor, você vai lá e faz. Você usa uns tambores, faz direitinho e faz. É o que muita gente faz, ó, nos sítios. Tá aqui, pronto. O pessoal usa caixa d'água para fazer biodigestor. Tem a tecnologia, usa os filtros necessários e faz. Não é de hoje, não. Você entendeu? Aí a questão é se já está pronto ou você vai ter que fazer no local, né? Então tem muito, muito, muito histórico isso aqui. Até lá no sítio onde eu morava tem também processo de biodigestor para fazer adubo, uns adubos específicos lá que eles usam, esse tipo de compostagem aqui, viu? Professor, mas essa questão da reutilização da água, essa questão do uso do consumo da energia de forma econômica, em que você, ao consumir, ao colocar no seu projeto, na sua casa, é um equipamento de energia solar fotovoltaica, onde você vai pagar 20 mil reais, e aí depois de você pagar esses 20 mil reais, você consegue em 6 anos, então em 6 anos de uso de água, você consegue ter pago esses 20 mil reais que você investiu. E aí você não paga mais, paga só centavos. Negócio, e a questão também. Agora sim, eu acho que poderia ser um produto mais acessível, tanto da água quanto da energia. Por quê? Porque seria implantado nas casas, nas construções, nas obras, como uma forma necessária mesmo, não como um luxo. Por exemplo, hoje você utilizar esses artifícios sustentáveis, econômicos, custo-benefício, hoje é complicado. Por quê? Porque o cliente, ele, não, mas isso aí eu vou gastar muito, ele não consegue entender, alguns não conseguem perceber que eles vão estar investindo muito dinheiro agora, mas depois eles vão estar a longo prazo. Mas eles ainda têm essa dificuldade, ainda não têm essa mentalidade da utilização de reutilização da água, do aproveitamento da energia, e todas as outras coisas. Então, as mentes estão muito fechadas. E a questão da sustentabilidade é uma coisa que precisa ser implantada nos projetos o mais rápido possível. E a sustentabilidade é o quê? É social, é econômica e é ambiental. Então, vai estar melhorando o meio ambiente, vai estar a questão da economia, que vai estar... E a questão do social é que também tem que pensar, porque você vai estar pensando no outro. Quando você cuida do meio ambiente, você cuida da pessoa. E algumas construções, exemplo, como você está falando a questão da sustentabilidade, aí traz a economia, traz o meio ambiente e a questão do social. Assim, como tem sido os projetos para pessoas, como tem sido essas casas, elas têm sido realmente aconchegantes no contexto, ou é só... Tem muitas casas que estão sendo feitas para luxo, para mostrar que tem, aí coloca toda uma estrutura, toda luxuosa, mas a casa é completamente desconfortável, por esses fatores. E assim vai, entendeu? Assim, são essas questões que eu acho que tem que haver mais acessibilidade, eu acho, e também tem que haver consciência do arquiteto e engenheiro na implantação do projeto. Já conseguir tentar implantar no projeto e convencer a todo custo o cliente que é importante, que é necessário, que é um custo que vai trazer muitos benefícios, como o senhor acabou de dizer, né? Informação é a primeira arma que nós podemos usar, né? Associando a mudança de paradigma numa sociedade, no nosso caso de área técnica, né? Há uma guerra, a primeira arma que nós temos que usar, e uma das mais importantes, é a informação, né? É o conhecimento. Então, se a gente conseguir transmitir para os nossos clientes, para os nossos colegas, o conhecimento que envolve
essa palavrinha que você falou, né, a longo prazo, que o brasileiro realmente tem um certo desprezo, né, essa questão de longo prazo, gosta do imediatismo. Se a gente conseguir trabalhar esse conhecimento, aí tudo vai mudar aos poucos. Também não é uma coisa de uma hora para outra, não. Por quê? Olha só, com relação à energia elétrica é um pouquinho mais complexo, porque você trabalha com equipamentos de alta tecnologia e importados, comprados em dólar. Então, assim, macroeconomia mundial, realmente, algumas coisas vão fugir um pouco da nossa realidade durante um bom tempo, tudo bem? Então, a priori é isso. Já na parte de aproveitamento de água, aí sim, é uma coisa que está mais tangível para a gente. Aquecimento de água, né? Aquecimento com aqueles boilers que a gente conversou, e a placa de cerâmica, o reuso da água, são coisas que estão um pouquinho mais acessíveis para a gente. E aí vem essa parte do social que você falou, beleza, a base da pirâmide, porque assim, em todo lugar, a sociedade é feita numa pirâmide, né? De poder aquisitivo. Quem tem médio e alto poder aquisitivo são poucas pessoas, vamos dizer assim, comparando com toda a população, são menos pessoas. Essas pessoas, elas têm o poder aquisitivo de comprar vamos dizer assim, esses itens de sustentabilidade que vão tornar a residência mais eficiente. Quando a gente fala eficiente, obter um resultado com um consumo menor de recursos. Então, eles vão ter uma capacidade maior de investir nesses recursos, porém, o próprio estilo de vida dessas pessoas já é completamente contrário à sustentabilidade, né? São carrões, alimentando uma indústria de manufatura desnecessária, trocando de celular o tempo todo, não sei o quê. Então, realmente, o pessoal que tem poder aquisitivo não está nem aí para a sustentabilidade, a verdade é essa. A grande maioria. Agora, o pessoal que é da base da pirâmide, né, que são as pessoas popular, vamos dizer assim, as pessoas mais simples, aí elas demandam um tipo de política social para poder ter acesso a essas tecnologias. É um pouco complicado a gente achar que é só a gente propor uma arquitetura com itens de sustentabilidade que ela vai ser implantada. Aí voltamos para aquela questão de viabilidade. Uma pessoa de baixo poder aquisitivo, se eu colocar um sistema de energia solar na casa dela, ela não vai comprar. Não é porque ela não quer, é porque ela não tem dinheiro para isso. Hoje não existem linhas de crédito, existem, mas ainda não são acessíveis. Não são acessíveis, né? Casas que têm um consumo alto de energia, essas aí é fácil demais de você fazer a implantação do sistema, porque o próprio preço da energia que você pagava, você simplesmente deixa de pagar para a Enel e vai pagar para o banco que financiou a implantação do sistema. Beleza. Agora, para uma casa que consome ali R$150, R$100 de energia elétrica, não vale a pena, nunca vai se pagar, né? Já para o sistema de tratamento de água, tem sim alguns projetos, viu, João? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em que o sistema de tratamento das unidades ele é comunitário, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que faz um prédio para Minha Casa Minha Vida, vários blocos. Aquele conjunto habitacional ali tem um sistema de tratamento, tem uma estação de tratamento, tá? A questão essa estação de tratamento ela está sendo bem gerida depois de ser entregue, né? Então, não é só projeto, é projeto e acompanhamento também. Tá? Então eu vejo isso daí, assim, as políticas sociais, elas têm que ir crescendo para trazer acesso de algumas dessas tecnologias de sustentabilidade para a maior parte ali da pirâmide, né? Que são as residências populares. E realmente, a gente esbarra no fator econômico, porque energia elétrica, por exemplo, paga em dólar, é muito difícil você conseguir implantar em casa popular. Agora, aquecimento de água e reaproveitamento de água é um pouco mais acessível e só precisa realmente ser maturado, né? Oi, pode falar. Professor, em casa popular, o dimensionamento, a questão do espaço num projeto.
O espaço de quê que você fala? Do sistema séptico? Do sistema Não, de tratamento? exatamente isso, do sistema. Então, no caso, uma casa popular, como é que eu sei qual espaço que eu tenho que deixar para o sistema de reuso, é isso? Exato, exato. Não, o sistema de reuso ele é pequeno. Ó, essa casa lá no Crato, ela tinha 3 quartos em cima. Então, 3 boxes, né? 3 boxes, 3 lavatórios. Nós usamos, eu acho que o equipamento ele não ocupou mais do que 4 metros quadrados, não. E é enterrado, né? E sendo enterrado, você usa os próprios recursos do plano diretor para alocar esses elementos. Como os planos diretores aqui são todos praticamente cópias de Fortaleza, nós já podemos vislumbrar aí, no mínimo, 1,5 metro de recuo numa lateral, né? E pode ter certeza, um sistema de reuso ele não tem 1,5 metro de largura, tá? Para uma casa. Então você não precisa se preocupar tanto assim com o tamanho. Mas é mais ou menos nessa faixa. Uns 4 metros quadrados em planta que você tem que ter de área não edificada, porque esse sistema vai ficar lá enterrado, né? Com a tampazinha de acesso e tudo mais, tá? Então tem que ser sempre numa área externa, não é isso? Porque Modificado. é meio complicado você botar um sistema que pode ter, que vai ter manutenção na área interna, né? Bem complicado. Então é bom sempre estar na área externa. Essas casas aqui do centro, por exemplo, que você são mais coladas e não tem recursos. Aí essas casas realmente fica difícil a implantação, tá? Muito difícil. Porque se você for fazer a instalação desse sistema, vai ser naquele corredor que dá acesso entre a garagem e lá a cozinha, que passa do lado dos quartos. É bem complicado, né? Você ter um sistema de reuso aí. Se tiver manutenção, vai estar exatamente no único acesso da casa. Eu não acho muito viável, não, sabe? Essas casas coladas aí é sempre uma dor de cabeça você fazer qualquer tipo de interação. Dá para fazer com a fossa também, mas não autorizam a gente a fazer por conta do risco biológico. Fazer o quê, Beatriz? Lembra aí qual é o contexto? É o biodigestor que você está falando. Sim, sim, claro, porque assim, o que é um biodigestor? Só traduzindo. É bactéria consumindo matéria orgânica. É o princípio A do... gente estava canalizando o gás metano para consumo no fogão, né? Que é o mesmo que usa no fogão, é o mesmo gás que produz na Toda vez, biodigestor. toda vez que você fala do gás metano, toda vez que eu ouço o metano, a palavra metano, eu dou glória a Deus estar vivo. Eu disse a vocês, né? Eu estava jogando fósforo dentro da fossa. Minha nossa. Pois é, então biodigestor basicamente é isso, é você favorecer o surgimento de bactérias anaeróbias para consumir uma matéria orgânica, tá? Biodigestor. Aí tem, né? Você tem só que ver aí o lodo que vai surgir, se for dentro d'água, se for com baixa presença de água, você vai ter um chorume aparecendo ali, né? Aquela umidade com chorume, o gás vai surgir. No tanque séptico, você tem um surgimento de menos gás do que em um aterro sanitário, por exemplo. Porque a presença de água, ela faz com que a decomposição das matérias, das bactérias, né? As bactérias que vão morrendo, elas são consumidas pelas próprias bactérias que estão ali presentes, consumindo a matéria orgânica. Então, quando você não tem presença de água, aí sim, essa decomposição ela gera gás. Aí vai gerar bem mais gás do que num tanque séptico, tá bom? Então, por exemplo, é bem mais eficiente você gerar gás metano em um aterro sanitário do que em um tanque séptico. Gera também, mas o volume de gás é maior no aterro sanitário. Beleza? Gente, por hoje, pela hora, eu vou parar por aqui. Aí a gente continua próxima aula, tá bom? A gente fala mais um pouco aí sobre como seria aí a geometria de uma instalação, de uma tubulação com reuso de água. Beleza, gente? Qualquer dúvida aí é só falar. Falem agora ou perguntem depois.
Tem negócio de caras para sempre aqui não, que é para educação. Professor, você vai disponibilizar o slide? Ah, vou sim. Eu vi aqui, só não comentei porque eu estava no contexto, estava falando alguma coisa que me prendeu aqui o raciocínio. Vou colocar agora todos os slides até essa aula aqui lá no Classroom, tá bom? Ei, professor, tá todo mundo. Eu comecei colocando presente, tá todo mundo colocando presente também, sem o senhor nem ter pedido. Tape Reading aí, ó. Tá... Não dá nem para ver direito quem é que está escrevendo. Beleza, gente. Presente. Vocês têm 10 segundos. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. A carreira.